Hoje eu falo com você sobre a adoração que quebra cadeias. A adoração que quebra cadeias. Atos 16, a partir do versículo 24, diz assim: tendo recebido tais ordens, os carcereiros, os guardas, os lançou no cárcere interior e prendeu Paulo e Silas pelos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, mesmo presos. Os outros presos, eles ouviam. E de repente, em meio à oração, em meio à adoração, de repente, houve um terremoto. Um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, todas as portas se abriram. E as correntes de todos, não apenas de Paulo e Silas, mas de todos, se soltaram. É até aí que eu coloquei só? E hoje eu falo com você sobre a adoração que quebra cadeias. Sabe, Atos capítulo de número 16, nós olhamos a história de dois homens, Paulo e Silas. Eles estão na prisão, eles acabam de sofrer uma injustiça, eles acabam de sofrer chicotadas, e eles estão ali numa situação terrível, porque prenderam ele no cárcere interior, ou seja, não coloque ele nas prisões da frente, coloque ele lá atrás, para não correr o risco deles saírem. Coloque lá atrás como se fossem criminosos muito perigosos. E colocaram guardas ali, prenderam eles até no tronco. Eles pegaram os pés e prenderam ele nos troncos, talvez as mãos também. Então, além de ter as cadeias, eles tinham cadeias nas mãos e nos pés, correntes nas mãos e dos pés. Tudo isso por quê, David? Porque aqueles homens estavam pregando o evangelho. E todas as vezes que eles passavam por uma mulher, a mulher estava endemoniada. E a mulher, quando estava endemoniada, olhava para aqueles homens e dizia uma verdade. Porque nem sempre Satanás usa mentira para poder enganar, ele também usa a verdade para poder nos prender. Nem sempre ele vem com mentira, às vezes ele vem com algo que é a verdade. E Atos 16, coloque aqui para mim, diz assim: certo dia, indo nós, um pouquinho antes do texto que a gente leu, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito com letra maiúscula, porque essa versão traz tudo com letra maiúscula, né? É espírito com letra minúscula, ok? Espírito com letra maiúscula é só o Espírito Santo. Nós temos um espírito humano, espírito, alma e corpo, espírito com letra minúscula, espíritos imundos e espíritos com letra minúscula, né? E Espírito Santo você vai encontrar nas versões mais antigas sempre com letra maiúscula. E o espírito pelo qual predizia o futuro, era um capiroto que predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Pode passar. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando uma verdade. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Olha o que ela estava gritando. Aquele demônio estava usando a boca daquela mulher para gritar. Estes homens
são servos do Deus Altíssimo, que anuncia a salvação, anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso não apenas por um dia, mas no segundo dia, quando eles iam orar, mas no terceiro dia, quando eles iam orar, mas no quarto dia e por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. O que essa mulher vai ficar gritando o tempo todo? Essa mulher está predizendo o futuro, ela está endemoniada. Por que demônio fica gritando o tempo todo? É uma verdade. É algo que a gente está vivendo, mas ele ficou indignado, subiu uma indignação nele. Ele falou: não, isso vai acabar. Voltou-se e disse ao espírito, ele não disse à mulher, ele direcionou a palavra ao espírito que estava na mulher. Ele disse: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Só que o que acontece após isso? Acontece que aquela mulher, ela era escrava, ela estava possessa, ela predizia o futuro das pessoas. Imagina uma fila e aquela mulher: olha, você vai casar. E a pessoa: oh, que bênção. Olha, você vai abrir uma empresa. Oh, aleluia. Olha, você vai, encontrar aquela pessoa que você tem saudade, que há muito tempo você não vê. Oh, que bom. Uma fila, e ela predizia o futuro, porque os espíritos familiares, os espíritos, os demônios, eles estão ao nosso redor, de redor ao tempo todo. Ele sabe da sua casa, ele sabe da sua família, ele sabe quem está longe, quem está perto, ele sabe dos seus vícios, ele sabe dos seus desejos, porque você falou um dia, ele sabe de muita coisa que você está vivendo. Então ele não fala porque ele tem a palavra de sabedoria, que é um dom do Espírito, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 12. Não é porque ele tem a palavra de sabedoria, que é esse dom, revela o futuro seguido de conselho. Não é algo do Espírito, não é um dom do Espírito Santo. É porque ele sabia do que acontecia na região, porque os demônios, eles ficam observando o tempo todo. Então, de acordo com aquilo que eles viam, eles prediziam aquilo que ia acontecer. Porque Satanás não pode ver o futuro. Só que quando aquele demônio, ele olha para Paulo e Silas, para todos os outros que estão indo para o caminho de oração, e começa a dizer aquela verdade, porque é uma verdade, Paulo, ele começa a ficar indignado, ele fica indignado no seu espírito, ele expulsa o demônio, e aí ele tem um problema. Porque ao invés de ficar feliz, porque ele liberta, ao invés de ficar feliz, que aquela mulher agora pode viver uma vida digna, pode ter a mente sã, aqueles homens poderosos que tinham dinheiro através dessa mulher e do trabalho dela, eles ficam com raiva. Eles pegam Paulo e Silas, eles denunciam Paulo e Silas de forma injusta, dão 39 chibatadas, era 40 menos uma, porque geralmente a 40ª, a número 40 chibatada era tão forte, e as outras já tinham sido tão fortes, que perfurava os órgãos e puxava para fora, e a pessoa morria. Então a punição era 40, mas eles proibiram a última, porque matava a pessoa, e eles não queriam matar a pessoa, eles queriam apenas punir. 39 chibatadas em Paulo, 39 chibatadas em Silas, pegaram eles, e agora eles devem ter pensado assim: uau, eu expulsei um demônio, a mulher está livre, olha que bênção, eu vou ser honrado. Não, chibatada. Não, agora acabou, né? Já sofri, já tive uma punição, isso já é injustiça. Deus vai me livrar, vai acontecer alguma coisa boa comigo. Prisão. Porque nem sempre que você está fazendo a vontade de Deus significa que as coisas vão bem para você.
Você cantou aqui junto com o Ministério de Louvor, até as coisas que são ruins, Deus transforma em bênção. Até as situações mais ruins, Deus transforma em bênção para que você possa cumprir o seu propósito. O fato de você estar sofrendo uma injustiça não significa que você está fora da vontade de Deus. Talvez você está fazendo a vontade de Deus, talvez você está correto, você está certo, mas você está sofrendo por causa da palavra. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Jesus foi perseguido. O cara que você vem aqui para adorar, para agradecer, porque ele morreu pelos seus pecados, ele ressuscitou, ele só morreu porque ele foi perseguido, foi injustiçado, ele apanhou, ele levou tapa na cara, ele levou cuspida, ele fez algo que era para eu e você, nós fazermos, que era morrer na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou e está vivo. Mas o que levou à morte dele foi perseguição, e você é filho de Deus, e Deus enviou Jesus para salvar você. Você é seguidor de Jesus, e quando você olha no espelho e você fala: eu sou um cristão, significa que você é um pequeno Cristo. E se você é um pequeno Cristo, um cristão, você segue a palavra de Deus, isso significa que pela palavra você pode ser perseguido. É assim quando você se converte. A não ser que você venha na igreja e viva uma vida de pecaminosa. Você envergonha Jesus, envergonha o Evangelho, e você vive uma vida de mornidão. Você nem é quente nem é frio, você é morno. A Bíblia diz que Deus te vomita. Porque é mais fácil você estar no mundo vivendo uma vida pecaminosa do que estar dentro da igreja sendo falso crente. Não tem essa de crente Raimundo, desculpa os Raimundos, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Você precisa se comprometer. Você precisa ser fiel à sua própria escolha. É isso que Deus quer de nós. E se nós somos verdadeiros cristãos, sabe o que as pessoas precisam estar falando a nosso respeito? Que isso, rapaz? E agora, você não vai mais lá na festinha? Que isso? Você não pega mais as mulheres? Que isso, rapaz? Aquele negócio de beber, cair, levantar, era com a gente. Você não está bebendo, se embriagando mais. Que isso, mano? Ficar doidão? Que isso? Você saiu do grupo lá, a gente enviava um monte de vídeo maneiro, um monte de mulher top. Achei uns vídeos top agora, estou enviando lá. Os caras estão enviando. É só arquivar o grupo, sua mulher não vai ver não. Você não é homem mais não? Se você não está sendo perseguido com esses comentários, significa que você está fazendo a vontade do diabo. Significa que você está vivendo em pecado. Significa que você não está fazendo diferença na sociedade. Significa que você vive uma mentira dentro da igreja. Cumprindo um chamado, expulsaram um demônio de uma mulher e foram perseguidos por causa disso. Às vezes a gente leva um evangelho muito de promessas, de sonhos, de prosperidade, e isso é parte do evangelho, isso é verdade, meu irmão, isso é bênção. Mas eu não quero viver uma vida linda aos olhos do mundo aqui na terra, e quando chegar diante de Jesus, ele falar assim: afaste de mim, porque eu não te conheço. A nossa briga precisa ser constante contra principados e potestades nas regiões celestiais. Paulo e Silas, o Paulo virou indignado, virou para o demônio que estava na mulher, não virou para a mulher. Porque às vezes você está indignado com uma pessoa. Porque às vezes você está indignado com aquilo que a pessoa está falando, com aquilo que a pessoa está fazendo, com a fofoca que ela está falando, com a mentira que ela está inventando. Você está indignado porque ela está tentando puxar o seu tapete, quando na verdade você deveria olhar no mundo espiritual e dizer no mundo espiritual palavras firmes para o demônio que está tentando contra aquela vida, está usando aquela vida contra você, dizendo: Satanás, eu te dou uma ordem, para de usar a boca dessa mulher, para de usar a boca desse homem.
Para de jogar dardos inflamados na mente dessa mulher. Eu sei que a minha briga não é contra ela, porque Jesus morreu por ela, Jesus morreu por ele. A minha briga é contra você. E eu te dou uma ordem em nome de Jesus: sai da vida dela e para de atrapalhar o meu ministério, a minha vida, a minha família. Às vezes você está entrando em briga contra a pessoa errada. Para de pensar que é o seu marido. Para de pensar que são os seus filhos. Para de pensar que é a sogra. Para de pensar que é o patrão. Para de pensar que é o cliente, que é um funcionário, que é o colega de trabalho. Não, não, não. Você é um ser espiritual, meu irmão. Você é um ser espiritual. Olha um pouquinho para o mundo espiritual. Tem perseguição que vem contra você, não é porque eles querem, é porque Satanás ficou insatisfeito, porque você está cumprindo o seu propósito e liberando palavras no mundo espiritual, que está desfazendo cadeias no mundo espiritual, está desfazendo os planos que Satanás está tendo para as outras pessoas. Ele está bravo contigo, e isso é bom. É muito bom quando um crente vem e fala assim: pastor, eu estava sonhando e de repente parece que Satanás está... E eu acordei, sangue de Jesus tem poder, sai em nome de Jesus. Quem aqui já sonhou assim, já teve um sonho assim? 1, 2, 3, 4. Quando você começa a orar e buscar a Deus, Satanás vem contra você. Aí eu viro para a pessoa e falo assim: glória a Deus, aconteceu isso contigo? Que bênção. A pessoa: hã? Como assim? Ué, significa que você não está do lado dele. Porque se você não tem um ataque, porque se você não tem uma opressão, porque se você não sente injustiçado se você está levando uma vida tranquilinha, meu irmão, significa que você está dentro da cela com a porta aberta. É uma falsa liberdade. Parece que você é cristão, mas você está preso com a porta aberta. Na hora que você decidir e falar assim: ai, está na hora, agora eu vou, tum, a porta se fecha. Deixa eu te dizer, Satanás, ele tenta contra você pouco a pouco, para te prender em cadeias espirituais. Paulo e Silas estavam presos em cadeias físicas. O gadareno, lá que Jesus, ele expulsou os demônios, nenhuma cadeia física poderia prender ele. Por quê? Porque prendiam ele arrebentava, seja nos pés, seja nas mãos, e ele vivia em sepulcros, pelado. Ninguém queria estar com ele, ele não estava em seu perfeito juízo, até que Jesus chega e quebra as cadeias espirituais que tinham na vida dele. Ele fica em perfeito juízo, vestido aos pés de Jesus. Acontece a mesma coisa que aconteceu nesse texto, porque os demônios, cerca de 3 a 6 mil demônios que estavam dentro daquele homem, eles falam: Jesus, Jesus, por que você vem aqui me perturbar antes do tempo? Eles reconhecem o senhorio de Cristo e falam assim: já que o Senhor está me expulsando, expulsa para aquela manada de porcos. E Jesus: pode ir. Eles foram para a manada de porco, o porco caiu no precipício. Os porqueiros ficaram assustados, chamaram a cidade. Na hora que eles chegaram, eles olharam aquele homem em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. E ao invés de ficarem felizes, eles imploram, suplicam para Jesus sair dali. Por que, David? Porque tem pessoas que o dinheiro fala mais alto do que a liberdade do irmão. Que o dinheiro fala mais alto do que o irmão está em juízo perfeito, do que o irmão está vestido aos pés de Jesus. Porque eles ficaram indignados, porque os porcos valiam muito dinheiro. Tem coisas na vida que a gente perde porque a gente está olhando só dinheiro, 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 dinheiro. E você está se tornando tão pobre que você só tem dinheiro. Sabe,
Satanás, ele tenta nos prender em cadeias espirituais. Esses homens estavam presos em cadeias físicas e Deus fez um milagre para tirar ele das cadeias físicas. Mas mais do que cadeias físicas, mais do que correntes físicas, nós precisamos ser libertos de cadeias espirituais. E deixa eu te falar, se Satanás te apresentar uma corrente para poder te prender, você vai falar: sai fora, eu não quero isso para minha vida não. Porque a corrente vai significar um divórcio. Porque a corrente significa ejaculação precoce, ou então falta de ereção por causa da pornografia. Porque a corrente significa que você vai perder dinheiro por causa das mentiras que você vai começar a inventar, achando que as coisas estavam dando certo, abrindo empresa, fazendo bons negócios, e de repente, por causa da mentira, você perde empresa, perde dinheiro, perde status, perde dignidade. Se ele te apresenta a corrente toda, você fala: não quero, isso daqui para mim, de jeito nenhum. Se ele tenta te prender numa fornicação, onde você está em pecado, e você faz sexo consciente, você não vai casar, e você não tem nem pretensão de levar Jesus a sério, você fala assim: talvez isso daqui não seja para mim não, porque eu posso engravidar sem estar casado, porque eu posso pegar uma doença sexualmente transmissível sem estar casado, porque se eu não tenho compromisso de casamento, o cara pode ir embora, porque ele te apresenta assim, ó, e você fala: não, quero não. Então Satanás, ele faz o seguinte: ele começa a apresentar elo por elo para você. Ele não te apresenta a corrente inteira, porque ele sabe que você vai negar. Então ele te apresenta um prazer momentâneo, onde você se distrai, e a partir dessa distração ele envia a tentação. Sabe, às vezes você está pensando que Espírito Santo não está vendo aquilo que está acontecendo enquanto você está com o seu celular. Você está passando o seu celular e de repente aparece aquele homem malhando. Aparece aquela mulher malhando, e geralmente ela coloca a câmera na inclinação para mostrar essa parte aqui, fazendo agachamento. Antes de enviar a tentação, Satanás lança seta de distração. Se você cai na distração, você fala assim: nossa, que... E você clica. Aí de repente você vai no perfil e você começa a olhar as fotos. Aí você clica no Reels e você começa a olhar os vídeos, porque vídeos já são mais interessantes. Aí aquilo dali não é suficiente para você, porque tem Reels de várias coisas diferentes. Você quer ver o corpo dele, você quer ver o corpo dela. Aí você vai no destaque e está escrito euzinha. Está escrito treino. E você começa a olhar cada videozinho ali, e você começa a se excitar. Aquilo dali fica na sua mente, e quando chega em casa você está se masturbando. Se você já não estiver em casa, se você já não estiver debaixo das cobertas, se você já não estiver no chuveiro, até molhando o celular, porque tem que estar olhando, ver. Sabe, Satanás, ele te apresenta uma imagem no Instagram, uma imagem no Facebook. Quando você vai ver, o elo, ele começa a se encaixar um no outro, e você tem uma corrente sendo se formada. Por quê? Porque agora você precisa, até interferência, porque agora você precisa gerar mais dopamina. Você precisa gerar mais dopamina, porque aquele videozinho daquela mulher já não satisfaz mais você. Você precisa ir nos vídeos mais excitantes agora. Aqueles videozinhos, você fica repetindo aquele vídeo toda hora, porque é aquele vídeo que te excita. Só que aquilo dali, uma hora, chega a não ser suficiente. Você vai na barra de status e você começa a digitar:
para você procurar vídeos específicos. Até que chega um momento que você está se rendendo à pornografia, você está preso. Deixa eu te dizer, pornografia é das coisas mais terríveis que existe. Porque as mulheres não fazem o que elas fazem conscientemente, elas são drogadas. Elas são obrigadas a fazer, muitas se suicidam por causa daquilo. Vou falar algo bem sério para você. Se você visse num beco, você olhasse e visse um homem abusando, estuprando uma mulher, você pararia, homem, mulher, para se masturbar? Porque é isso que acontece. Quando você olha um vídeo na internet, aquela mulher que é filha de Deus, que Jesus morreu por ela também, que precisa ter um encontro com Jesus e ver a sua verdadeira identidade, ela está sendo forçada, ela está sendo drogada. E você para na frente daquele vídeo para você gerar dopamina em você. Um elo, depois outro elo. Quando você chega... eu vou falar. Quando você chega em casa, a Bíblia diz que você peca só de você imaginar com outra pessoa. O adultério vem na mente. Se você se imaginar com outra mulher que não seja sua, você já está adulterando. Ou seja, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muitas relações sexuais que você não está fazendo mais com a sua esposa ou com o seu esposo. Você usa o órgão genital dele ou dela, sabe para quê? Para se masturbar. Porque na sua mente você não está imaginando o homem, você não está imaginando aquela pessoa que você está casada, você está lembrando do filme do dorama. Você está lembrando do vídeo da internet, você está lembrando da irmãzinha que subiu no palco para cantar. Você está lembrando das selfies no Instagram. Uma corrente está sendo formada. A cada hora, Satanás lança uma seta para poder prender a gente. Aconteceu isso comigo. Há um tempo atrás, no início do casamento, eu ainda tinha um problema de masturbação. Me chamavam de pastor. Eu era professor de seminário, supervisor de GC. Às vezes liderava um culto de jovens. Mas eu comecei a ver videozinhos, vídeos de dança. Porque eu amo dançar. Quer dizer, eu gosto de ver as pessoas dançando. Eu já dancei muito na igreja. Já fazia Jesus, o jardineiro, dançava hip hop. Dancei no meu casamento, foi lindo demais a dança no meu casamento, tudo ensaiado, 4 minutos de dança. Aí depois disso eu só dancei uma vez ou outra lá na sala com minhas crianças e minha esposa fica brava comigo porque fala que eu enganei ela. Eu achei que você dançava. Mas eu gosto de ver os vídeos de dança. Só que eu comecei a ver os vídeos de dança e começou com um elo. Porque os vídeos eram legais e eu enviava sempre para minha esposa. Só que eu começava a ver todos os vídeos, porque eu gostava muito, ficava ali, me entretendo. Só que começou a aparecer alguns vídeos de dança de tango. Grudadinho. Alguns vídeos mais sensuais, das mulheres com os vestidos colados, grudando, parecendo mesmo o corpo. Eu comecei a me excitar com aquilo e daqui a pouco eu estava procurando esses vídeos, ignorando os vídeos de homem, de o pai dançando com a filha, da mãe dançando com o filho. Estava ignorando totalmente esses vídeos. Por quê? Porque aquilo dali não gerava dopamina que aquele outro vídeo gerava. Quando eu via, eu estava preso na masturbação e pornografia. Quer dizer, na pornografia até que não, porque eu já tinha me libertado há um tempo atrás, mas eu já estava prestes a voltar para a pornografia.
Até que eu parei de seguir a página. Eu descobri antes os 3 pontinhos, né? Você vai na imagem, 3 pontinhos, não me interessa. Você vai na imagem, no vídeo, 3 pontinhos, você procura lá a opção, não me interessa. Para parar de aparecer para você. Só que aquilo dali já não era suficiente, sabe por quê? Porque eu estava procurando agora. Aí eu parei de seguir, fiz um propósito e tal. Aí um dia minha esposa virou e falou assim, ué, você não está seguindo mais aquela página de dança não? Eu falei, não. Ela, por quê? Você gostava tanto? Aí eu falei, deixa eu te explicar. E eu falei para ela o porquê. Porque primeiro Satanás joga uma seta de distração. Depois ele lança a tentação. E ele vai te prendendo elo por elo. E você está preso espiritualmente com cadeias. Sabe, você está mal no seu casamento, aí você recebe um seguir lá no seu Instagram. Uma mulher começa a te seguir, um homem começa a te seguir, você olha e fala, não conheço. Aí você entra no perfil para ver. Uau, bonito, né? Ó, acho que é crente. Isso é uma seta de distração. Você olhou e te pegou. Satanás viu aquilo dali, sabe o que ele faz? Já que você já está indo mal no seu relacionamento, ele impulsiona aquela pessoa a te mandar uma mensagem. Olá, tudo bem? Oi, fulano. Que bom que te achei. Aí você começa a responder a pessoa, você começa a conversar com a pessoa, sabe o que acontece? A pessoa está do seu lado dormindo, e você continua acordado, conversando com outra mulher, conversando com outro homem. Ah, mas a pessoa é do Brasil. Deixa eu te dizer algo muito sério. Você que é casado, se você é homem, você não tem amiga mulher, a não ser a sua esposa. Se você é mulher, você não tem amigo homem, a não ser o seu esposo. Não existe essa. Ah, ele é meu amigo, ela é minha amiga. Isso é seta de Satanás. Porque quando vocês não estiverem bem, você vai correr para o colo daquele que é amiguinho, para aquela que é amiguinho. Sabe, existem setas que Satanás ele vai lançando na sua vida para poder te prender, meu irmão. E eu vou te falar, o crente, você se considera crente, não é? O crente, ele não cai. O crente vai caindo. Primeiro uma distração, depois uma tentação, aí você se aproxima, a intensidade começa a acontecer e daqui a pouco você fala, caí. Você não caiu, você foi caindo. Aí existe chance de você andar na luz, existe chance de você confessar, existe chance de você deixar essa vida pecaminosa, existe chance de você viver uma vida que agrada o coração de Deus, existe chance de você procurar a santidade. Por quê? Porque assim como no seu corpo e na sua alma, a santidade é um processo, a libertação também é um processo. Existem cadeias emocionais que te prendem, existem cadeias espirituais que te prendem. Ah, David, mas eu sou cristão. Deixa eu falar para você, o cristão não fica possesso, porque a possessão é corpo, alma e espírito. Uma pessoa quando fica possessa, eu não sei se você conhece minha história, mas parte da minha família era espírita do candomblé. O meu tio, o avô, o irmão do meu avô, era pai de santo, e eu costumava ir lá pegar doce de São Cosme e Damião, ver as pessoas dançando, né? Eu tinha um sonho pequeno, um dia eu vou tocar aquele atabaque, porque os meus primos tocavam atabaque, e a outra parte da minha família era cristã, um cristão mais ou menos, um cristão que seguia a palavra de Deus, não era tão fervoroso, mas todo domingo estava na igreja, e através da escola dominical, eu aprendi e absorvi muita coisa, e graças a Deus por isso. Então, deixa eu te dizer, existem pessoas que não nasceram de novo. Quando o demônio vem, é corpo, alma e espírito. Ela fica endemoniada. E sabe o que acontece? A gente expulsa o demônio e a pessoa fica, onde que eu estou? O que aconteceu? Porque essa pessoa não sabe o que está acontecendo.
Se for no nível de possessão, se for no nível de opressão, ela sabe o que está acontecendo, ela está vendo o que está acontecendo, mas quem está falando não é ela, é o Espírito que está nela. Quando você se converte, não existe mais possessão na sua vida, porque o seu espírito vivificou, você nasceu de novo, o Espírito Santo vem e habita em você, a casa não está mais vazia, porque existe um cuidado que você tem que ter quando você vai expulsar um demônio. Quando você vai expulsar o demônio, a Bíblia diz que o demônio vai e fica em lugares áridos. Se você não fala com essa pessoa para entregar a vida para Jesus, a casa fica vazia. A Bíblia diz em Mateus que esse demônio volta, vê a casa vazia, ornamentada, limpinha, porque agora ele saiu, ele pega 7 piores e entra na vida dessa pessoa, porque ele sabe que vão tentar expulsar ele de novo. Então, mais importante do que expulsar um demônio é a pessoa entregar verdadeiramente a vida para Jesus. E quando a pessoa entrega a vida para Jesus, a gente acha que está tudo bem, que é só vir para a igreja, mas não, existem cadeias que estão prendendo esse pecado que você não consegue vencer, são cadeias que estão te prendendo, os seus pés estão como no laço do passarinheiro, no Salmo 90, o laço do passarinheiro, a Bíblia diz que Deus vai te livrar. Por quê? Porque o passarinheiro, ele pega pelo pé, ele não quer ver você voando, ele te quer perto, então você não prospera, a empresa não vai para frente, o dinheiro não vem, você trabalha, você sabe que é inteligente o suficiente para poder prosperar nessa terra, mas as coisas não estão acontecendo. O que está acontecendo? É porque o laço da passarinheiro prendeu o seu pé no mundo espiritual, e ele não quer que você avance, ele não quer que você rompa. Ei, Espírito Santo, ele me falou para pregar essa palavra hoje, porque cadeias serão quebradas, e você vai avançar, relacionamentos serão restaurados, porque espírito de irritação, esse espírito que fica o tempo todo fazendo com que você fique irado, que vocês briguem, que vocês se dão até tapa, isso vai acabar, porque no mundo espiritual vai ser quebrado no nome de Jesus. Não importa se Satanás, ele foi construindo elo a elo, Satanás, ele não tem poder de segurar você na corrente. Quando você decide em nome de Jesus liberar palavras no mundo espiritual e ter fé e acreditar que Deus tem poder para quebrar essas correntes, não importa se foi elo por elo, ele vai quebrar de uma vez só todas as correntes que existem na nossa vida. A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que no 36, 4 versículos depois, a Bíblia diz assim: se o Filho não vos libertar, você não será verdadeiramente livre. O versículo diz assim: se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Mas a gente não conheceu a verdade, a gente não está liberto, é porque é um processo de libertação. Você precisa se comprometer, você precisa ser fiel, você precisa se esforçar, senão daqui a pouco você está fora da igreja de novo, senão daqui a pouco você está afastado do evangelho, senão daqui a pouco você está aqui dentro, mas você não sente nada. Aqui é só um clube social que você vem porque você sente o seu ego massageado, porque você peca a semana toda e vem no domingo para falar: ai, estou aliviando os meus pecados porque eu estou indo na igreja. Aqui é diferente, meu irmão, o Espírito Santo não se agrada disso, não. Em nome de Jesus, cadeias vão cair hoje. Cadeias vão cair hoje. Eu poderia ter muita coisa para falar, mas eu quero terminar falando de algo. Que muitos pregadores de fora, muitos pregadores que você vê no YouTube, pode elevar a sua moral lá em cima, te dar uma alegria imensa, porque lá é tipo um cardápio, você escuta, né? Você vai: vou escutar aquilo que eu quero, aquilo que me motiva, aquilo que me faz sair da cama. Mas deixa eu te dar uma tática que eu peguei para a minha vida, e minha vida foi transformada a partir disso. Porque eu percebi que eu crescia muito todas as vezes que eu saía do culto e queria dar um pau no pregador. Esse cara fica falando da minha vida. Quem ele está achando que é? Ele acha que é fácil. Ele acha que eu não já tentei. Ele acha que... Eu
saía do púlpito, do culto e falava assim: que raiva desse cara. É assim, está revelando a minha vida, os meus pecados. Foram nesses cultos que a minha vida foi mais transformada. E eu descobri algo que transformou ainda mais a minha vida. Sabe o que é? Leia a Bíblia contra você. Você quer ser uma imagem de Jesus? Você precisa tirar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é egoísmo, tudo aquilo que é inveja, tudo aquilo que é fornicação, promiscuidade, vulgaridade. Você precisa tirar tudo aquilo que é roubo, o sentimento, né, de pegar aquilo que não lhe pertence. Você precisa tirar a vontade homossexual, você precisa tirar tudo aquilo, a vontade de assassinar, você precisa tirar tudo aquilo do seu coração. Mas como que a gente tira isso? Lendo a Bíblia contra nós. É muito fácil você ler a Bíblia e ver a história de Davi e Golias e falar: eu sou Davi. Quero ver você ler a Bíblia e falar assim: eu sou Golias. Eu que estou afrontando o povo de Deus, falo mal de pastor, falo mal do momento de dízimos e oferta, falo mal daquela igreja, estou na Lagoinha, mas aquele pastor lá é um pastor que não se conecta, que tem muito dinheiro, que está no teu... E você começa a falar um monte de coisa acerca do povo de Deus. Comentários que você aceita e você ainda alimenta esses comentários. Quem é você, Davi ou Golias? Imagine que você é Golias e não Davi. Porque Davi amassageia o ego quando ele destrói Golias. Mas quando você imagina que você é Golias, você fala assim: Jesus, eu preciso melhorar. Jesus, eu preciso ser mais parecido contigo. Quando você pensa Saul e Davi, Davi é rei, Davi está bem, Davi está unificando as 12 tribos, Davi, ele trouxe a Arca da Aliança, Davi, ele quer construir uma casa para o Senhor, mas Saul está perseguindo Davi, porque Saul quer matar Davi, Saul é invejoso, Saul, ele foi rejeitado para o propósito, mas ele continua no trono, fora da vontade de Deus. Não imagine que você é Davi, imagine que você é Saul. Entre Jezabel e Elias, imagine que você é Jezabel. Quem lidera a casa é o homem, mas você que está liderando, e você lidera através de manipulação. O homem, ele já é fraco, ele já é banana, e você ainda é fortona, você ainda é empoderada, você ainda tem resquícios feministas, aí você fica manipulando o homem para ele fazer aquilo que você quer. Não tem dinheiro, mas ele tem que fazer. Não tem condições, mas eu quero. A pessoa falou só um negocinho de mim, você não vai fazer nada, não? Fica manipulando o homem. Quem é? Você é Elias, o profeta que faz fogo descer do céu, que luta contra os profetas, os falsos profetas? Ou você é Jezabel, que tenta matar um profeta, um homem de Deus, porque ele está cumprindo o chamado dele? Você é Jezabel, que trata o seu marido como criança? Que isso, você é rei? Quem é o rei dessa casa? Vai ficar aí choramingando? Peraí, vamos lá, vamos arrumar uma treta aqui para aquele homem morrer, porque o meu marido, ele quer aquela vinha. Leia a Bíblia contra você. Ao invés de você achar que você é Jesus, imagine que você é Judas. Ao invés de você achar que você é o André, imagine que você é o Pedro, negador de Cristo. Aí você vai ver crescimento. Porque quando a sua esposa fala que você precisa crescer, precisa amadurecer, que você é teimoso, que você não quer nada com a vida, aí você se fecha, não fala mais com ela e fala: quem é você para falar essas coisas? Mas quando a Bíblia e o Espírito Santo falar para você, você vai falar: não tem jeito, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer, eu preciso avançar. Aí o Espírito Santo vai começar a revelar cadeias que foram formadas no mundo espiritual. Eu quero finalizar dizendo para você que a forma que você quebra as cadeias no mundo espiritual é adorando ao Senhor. É adorando ao Senhor. A Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Tudo que é físico foi tirado do mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que o mundo real. A Bíblia diz: no começo criou Deus os céus e a terra.
A gente não sabe nem quanto tempo depois foi criado a terra, mas a primeira realidade foi a realidade de céu. Quando você ora o Pai Nosso, você diz que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, porque já existe uma realidade de reino e de vontade de Deus que acontece no céu, e Ele quer que essa vontade aconteça aqui na terra. Ou seja, você como cristão, você precisa vir no culto, e você precisa entender que tem cultos que a gente precisa falar do mundo espiritual. Tem cultos que a gente precisa entender que Satanás está tentando contra a nossa vida. Tem cultos que a gente precisa entender que existem anjos ao nosso redor, estão batalhando batalhas ao nosso favor. Você precisa entender isso. E para finalizar, Paulo e Silas, apesar dos apesares, eles estavam dentro da prisão, sangrando, açoitados, injustiçados, mas eles começaram a orar e adorar ao Senhor, independente da situação. Adore ao Senhor. Deus vai transformar essa oração em bênção na sua vida. Pessoas vão olhar o seu testemunho e vão se converter através da sua adoração. Existem carcereiros que estão te olhando. Existem pessoas que estão vendo o seu testemunho e a sua atitude de fé. Fique de pé nesse momento. Eu quero que você adore junto com a gente. Porque todas as cadeias que estão prendendo a nossa vida vão cair agora, pelo poder do nome de Jesus. Vai cair, porque Satanás foi descoberto hoje. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Antes da gente orar, erga a sua mão, comece a adorar o Senhor. Diga: há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Ele vai quebrar as cadeias que nos prende. Ele vai quebrar, Ele vai quebrar. Enquanto você adora, o Espírito Santo vai te mostrar as cadeias que te prendem. Então adore o nome de Jesus e diga: há poder no nome de Jesus. Diga: há poder. Há poder no nome de Jesus, Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Nós vamos fazer uma oração aqui. E durante essa semana você vai começar a perceber que tem áreas da sua vida que vão começar a romper. Tem situações de documentos que vão sair. Porque estava travado no mundo espiritual. Tem pecados que você vai falar assim: eu vou vencer, e você vai ter a capacidade de vencer junto com o Espírito Santo, e você vai fazer o que for preciso para poder vencer. Por quê? Porque as cadeias quebraram, as escamas caíram, e o Espírito Santo nesses momentos vai te lembrar desse culto, vai falar assim: agora eu posso voar, porque as cadeias foram quebradas. Por isso, nesse momento, eu quero que você coloque a mão no seu coração, e eu quero que com fé você repita uma oração comigo. Essa oração é muito séria e eu preciso que você faça ela com fé. Coloque a mão no seu coração e repita assim: Senhor Jesus, eu entendi que o inimigo tenta me prender em cadeias, mas hoje, diga forte, mas hoje eu me posiciono e declaro no mundo espiritual que eu sou livre. Por isso agora, em nome de Jesus, eu dou uma ordem a cada demônio que tenta contra a minha vida, dizendo: sai, sai, em nome de Jesus. Espírito de inveja, sai,
em nome de Jesus. Espírito que me prende em vícios, eu te dou uma ordem, sai, em nome de Jesus. Espírito de divórcio, que tenta contra a minha família, que já tentou contra os meus pais, eu não te aceito, sai, em nome de Jesus. Espírito de sensualidade, de promiscuidade, que tenta me prender na pornografia, eu te dou uma ordem, em nome de Jesus, sai. Espírito que me deixa irritado, que me deixa irado, que me faz fazer coisas e falar coisas que eu me arrependo, você foi descoberto. A minha casa é uma casa de paz, é uma casa de harmonia. Eu não aceito mais guerra na minha casa. Por isso, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, sai agora, em nome de Jesus. Espírito de rebeldia, que tenta contra os meus filhos, em nome de Jesus, nós não te aceitamos, nós te damos uma ordem, sai agora. Os meus filhos são do Senhor Jesus, eu profetizo, os meus filhos são obedientes. Toda palavra contrária contra a minha vida, dizendo que eu não vou dar certo, que a minha empresa vai quebrar, que o meu casamento vai falir, que meus filhos vão se desviar, eu quebro agora, no nome de Jesus. As palavras que disseram na minha infância que eu era burro, que eu não ia dar certo, que eu não ia casar, que ninguém ia me aturar, que eu era um animal, que eu não sabia fazer nada direito, em nome de Jesus, essas palavras são quebradas no mundo espiritual, agora. Satanás, todo dardo inflamado, toda seta de distração, nós repreendemos, no nome de Jesus. Diga forte agora, eu entendo que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que eu sou amado, que eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para ser uma bênção, eu nasci para prosperar, eu nasci para viver em santidade, eu nasci para a glória de Deus. Se você crê nisso, diga glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Porque cadeias se quebraram nesse momento, cadeias se quebraram nesse momento, porque há poder no nome de Jesus. É possível ouvir cadeias se quebrando no mundo espiritual, meu irmão. Doenças ou dores que você carrega no corpo há muito tempo, que você já foi no médico, em outro médico, Satanás estava tentando te prender nessas cadeias, mas em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, você vai sair agora, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Nós ouvimos cadeias quebramos no mundo espiritual, Deus. Obrigado porque o Senhor está fazendo uma limpa aqui. Nós somos cristãos, nós acreditamos que há poder no nome de Jesus, e nada que o diabo possa tentar contra a nossa vida, quando traz a luz, ele não pode fazer mais nada. Ei, existem promessas que Deus liberou na sua vida, que não aconteceram até agora, sabe por quê? Porque Satanás acreditou nelas mais do que você. Ele tanto acreditou nelas, que ele tentou te parar, te prender, para que não acontecesse na sua vida. Porque ele sabe que se acontecer, você vai ser uma bomba na mão de Deus. Pessoas vão se converter, pessoas vão ser transformadas através daquilo que ele tem para você. Pessoas vão ser abençoadas através do dinheiro, da empresa,
Por isso ele acreditou naquilo que foi liberado para você, porque Satanás, ele sabe que há poder nas palavras de Deus quando ele te dá uma promessa. Mas em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui dizendo assim: Satanás não vai acreditar mais do que eu não, porque se ele acreditou a ponto de me prender, eu vou acreditar muito mais do que ele, e através da minha fé, do meu posicionamento, ele vai perder, porque as cadeias vão ser quebradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus.